vamos lá, né? A gente geralmente começa com a leitura de palavras, né? Então, o nosso foco inicial na educação infantil, né, é a consciência fonológica, a consciência das sílabas, das rimas, a consciência dos sons das letras, a consciência dos fonemas, para que a criança consiga começar a ler qualquer palavra e escrever qualquer palavra, né? Isso é só uma parte do processo da alfabetização, né? Depois dessa etapa ser vencida, né, e essa etapa, ela não tem um dia certo para ser vencida, ela é vencida todos os dias, né? Porque primeiro a criança pode estar lendo e escrevendo palavras menores, né? Depois ela vai começar a ler e escrever palavras um pouco maiores, talvez com 3, 4, 5 sílabas, né? Palavras com estruturas silábicas diferentes da estrutura tradicional, consoante e vocal, né? Então a gente vai ter outras estruturas no português. Então essas etapas iniciais que levam a criança a poder ler e escrever qualquer palavra, elas são muito importantes, né? E a alfabetização não para aí. Então, a partir desse momento em que a gente já começa a criança ter uma certa facilidade para ler palavras, a gente vai introduzir as frases, né? E as frases a gente tem que trazer para elas com a perspectiva do que você quer dizer, né? Então, usar muito aquelas estratégias, né, de montar os bilhetinhos, né, seja para um colega, ou para a mãe, ou para o pai, ou para um primo, enfim. E a gente agora tem uma ferramenta, né, muito efetiva para o ensino da leitura e da escrita inicial. Por incrível que pareça, ela não foi uma ferramenta pensada para isso, mas é uma ferramenta que todos nós usamos, né, e eu vou sugerir que vocês também permitam que as suas crianças usem com vocês, lógico, né, que é o WhatsApp, né, ou algum outro aplicativo de mensagem, né, qualquer um aplicativo de mensagens. Eles são interessantes por quê? Porque a gente pode fazer brincadeiras, né? Inclusive nesse momento que a gente ainda está em isolamento social, de comunicação entre as crianças, né? Então, uma criança escreve uma frase para outra, seja para um primo, ou seja para um colega da escola, ou seja para o avô, a avó, e a gente pede para aquela outra criança responder também com texto, né? Então, a brincadeira é justamente conseguir se comunicar com o texto, né, pela linguagem escrita. E aí, a partir daí, então, a gente pode começar uma dinâmica, né, de leitura de frases. A gente vai ter, geralmente, né, no início da leitura de frases, uma dificuldade da criança entender a frase, né? Então, a criança, geralmente, ela começa, quando ela lê palavras, então ela vai ler: o menino jogou futebol. Ela vai ler cada palavra dessa. O menino jogou futebol. Aí quando você pergunta para ele, o que é que diz aí mesmo? O que é que essa frase disse para a gente? Ele não vai mais lembrar que foi o menino jogou futebol, né? Porque ele está muito focado na leitura de cada uma das palavras ainda. E isso é normal no início do processo de desenvolvimento da leitura de frases, né? Isso, na verdade, está associado a uma métrica, né, que a gente, nas pesquisas, que nós fazemos pesquisa educacional, chamamos de fluência leitora, né? Então, a velocidade com que a criança consegue ler as palavras. Cada vez que a criança consegue avançar na sua fluência, ou seja, ler com mais velocidade, mais facilidade uma palavra, ela consegue compreender melhor, né? Então, para a gente avançar na fluência leitora, o que é que a gente pode fazer, né? Então, o menino jogou futebol. Colocamos eles para lerem essa frase. Aí ele começa: o menino. Aí a gente faz, repete o que a gente acabou de falar. Aí ele ainda lembra: o menino. Então vamos para a próxima palavra. E aí você faz isso apontando a palavrinha, né, para ele não se perder, né? E no início é bom que você vá apontando palavra a palavra, né? Então, o menino. Aí ele vai ler a próxima, né? Jogou. Que palavra é essa? Jogou. 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 Vamos voltar para não esquecer. Aí ele volta. Aí ele ainda vai lembrar: o menino jogou. Quando ele não lembra, né, está bem no comecinho desse processo, lê de novo. Porque aí ele vai começando a ter cada vez mais fluência. Então, no início, né, da leitura das frases, é importante que a gente faça isso, né? Ensine eles a lembrar do que acabaram de ler, seja apontando com o lápis ou com o dedinho, né, e aí leia a palavra seguinte. Ou seja, antes de ler cada palavra, relembrar o que leu antes. Porque o que é que a gente faz nesse momento, né? O que é que a neurociência mostra para a gente, né? Quando a gente faz esse processo, a gente recupera aquelas palavras para a nossa memória de trabalho, né? Que é a memória que a gente tem enquanto a gente está interagindo, enquanto a gente está fazendo alguma atividade.
E aí ele consegue, então, colocar os pedaços da frase, né, as várias palavras que compõem aquela frase na nossa memória de trabalho, e a partir daí continuar lendo a frase, para que quando chegue no fim da frase, ele consiga repetir a frase e aí ele entende a frase. E aí ele pode comentar, e depois ele pode falar a frase até de outra forma. Né? O que é que disse aí mesmo? Ah, o menino estava jogando futebol. Pronto, ótimo. Então ele entendeu aquela frase. Esse mesmo raciocínio, né, de voltar e relembrar antes de passar para a próxima etapa, né, ou a próxima palavra, a gente pode aplicar também na leitura de frases, né? Ou seja, ao ler um parágrafo. Né? Então, leu a primeira frase, qual foi a frase mesmo? O menino jogou futebol. Vamos ler a próxima frase. Tá lendo. Qual foi a frase mesmo? Depois, ele tomou banho. Então, o que é que disse até agora o texto? O menino jogou futebol, depois tomou banho. Pronto, já entendi aquele significado daquelas duas palavras. E assim a gente vai andando. Então, quanto maior for o parágrafo, né, o que vem depois do texto, a gente vai ensinando para eles essas estratégias metacognitivas ou de metaleitura, né, aprender a ler melhor, aprender a aprender melhor. E aí eles vão, então, começando a acelerar a leitura deles. E esse processo, quando ele é feito sistematicamente, ou seja, trabalhado todos os dias, a gente tem ganhos que você percebe que a criança está lendo mais rápido e ela também percebe que está lendo mais rápido. E a gente precisa sempre mostrar esses ganhos para ele. Né? Ou você viu como você leu rápido essa palavra hoje? Ou você viu que, poxa, foi bem fácil ler essa frase, né? Você quase nem precisa mais ficar relembrando todas as palavras, né? Que é isso que vai acontecer. Quando ele começa a ler a frase, né? Vai relembrando as palavras para ir construindo a frase, daqui a pouco ele não precisa mais relembrar, ele lê palavra, 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 e ele sabe o que diz a frase. Ou seja, a gente acabou de passar por um novo patamar na fluência leitora, e isso neurologicamente, né, neurobiologicamente, os nossos neurônios lá, eles foram rearranjados, e isso já foi detectado nas várias pesquisas de neurociência, e esse rearranjo, né, construiu novas conexões aí entre a nossa visão, o nosso raciocínio leitor, né, que passa pela a parte fonológica do nosso cérebro, né, o circuito fonológico da gente. Então, quando a gente lê, e quem fez o curso Reading Science sabe disso, a gente tem um episódio no curso Reading Science só sobre isso, o vídeo do Stanislas Dehaene, que é o neurocientista francês, um dos vídeos mais vistos aqui no nosso canal, né? A gente traduziu esse vídeo para português, então está à disposição de vocês. E aí Dehaene mostra muito, muito bem isso, né? Quando a criança é apresentada a uma palavra, né? Ou quando um adulto é apresentado a uma palavra, a gente tem dois circuitos que acontecem, né, em paralelo, né? O circuito fonológico, em que a gente vai dentro do nosso cérebro sintetizar, ou seja, falar aquela palavra, né? Então a gente, entre aspas, escuta a palavra dentro do nosso cérebro, é um circuito cerebral que está sendo ativado, e a gente tem um outro circuito, que é o circuito do significado, né? Então, se eu li bola, eu preciso me lembrar o que é aquele bola, né, que eu acabei de falar. Eu posso ler uma palavra que eu não conheço ainda, né? Então, eu vou conseguir sintetizar o som da palavra, seja oralmente ou mentalmente, mas eu talvez não tenha o circuito de significado. Aí eu vou precisar descobrir o significado. E aí tem estratégias para a gente ensinar isso. Então, se a tua filha já está lendo frases, né, e está começando a ler parágrafos, minha sugestão é expandir realmente para textos, né, cada vez mais aprofundados, né, e fazer isso com o quê? Com os interesses dela. Né? Então, se ela gosta de basquete, ache livrinhos ou textos sobre basquete, né? Notícias sobre basquete, talvez. Se ela gosta de foguete, ache notícias sobre o foguete. Essa semana teve um foguete que decolou. Pronto, vamos pegar umas notícias sobre isso e vamos colocá-los para ler essas notícias. Então, a gente tem que trazer os textos e os livrinhos e as literaturas de interesse, dos interesses deles, né? Para que a gente consiga acelerar esse desenvolvimento do processo de aquisição da fluência leitora, né, e da escrita também, claro. E aí, quando esse processo já estiver bem mais consolidado, né, a gente pode começar a provocar a leitura de certos textos, né, que são importantes que eles leiam, e não apenas os textos de temas que interessem para eles.